O caso do índio Ari repercutiu entre a população e começou a ser tratado em âmbito federal quando as investigações apontaram indícios de que o crime tinha ligação com o trabalho de Ari em denunciar o desmatamento e a venda ilegal de madeira em seu território. Porém, em agosto de 2022 a Polícia Federal concluiu as investigações e apontou que a morte do ativista não tem ligação com crimes ambientais. Segundo a PF, Ari foi morto porque o suspeito estaria incomodado com a presença de Ari na região. Os fatos se deram em 17 de abril de 2020 em um distrito de Jaru e o corpo foi encontrado na manhã seguinte, com sinais de lesão contundente na região do pescoço, que ocasionou uma hemorragia aguda. E ouvir bem aí o que a senhora responder, só ver se já está ligado. Tá, né? Pode segurar o microfone que daí fica melhor. Já se identificou, né? Já apresentou documentos. Pergunto à senhora se a senhora é parente da vítima de um processo, o Ari. Eu sou a irmã dele. Irmã dele, né? Tá. Por conta do parentesco, vai ser ouvida, então, como informante no processo. Tá? Serão feitos questionamentos para a senhora, inicialmente pelo Ministério Público, pelos assistentes da acusação, e, na sequência, podem também ser feitos questionamentos pela defensora pública, que está na defesa do réu. Os jurados, não havia mencionado antes, mas menciono agora, poderão também fazer perguntas, tá? Essas perguntas dos jurados sempre escritas e trazidas a mim pelo oficial de justiça, para que então eu transmita para a pessoa que estiver sendo ouvida. Já passo então as perguntas do Ministério Público, Dr. Rosidor. Pois não, precisa não. Bom dia, senhora Mandei. Bom dia. Nossos pêsames aí pelo assassinato do seu irmão, né? No dia 18 de abril de 2020. Dona Mandei, nós estamos aqui justamente no julgamento desse caso envolvendo aí a morte do seu irmão, em que consta aqui como acusado o seu João Carlos da Silva. O que a senhora sabe a respeito desses fatos? O que a senhora comentaram também com a senhora? O que a senhora falou também perante o juízo, perante o delegado? Poderia nos explicar, por favor? Bom, mas eu não sei se eu vou conseguir falar tudo, né? Porque é difícil enfrentar tudo isso de novo. Sim. Bom. Se a senhora quiser beber uma água, a senhora fica à vontade, tá bom? No tempo da senhora. Que o meu irmão só que uma pessoa dizia que se fazia de amigo para meu irmão. Quem se fazia de amigo para o seu irmão? Não é fácil de estar aqui. Meu irmão tinha confiado numa pessoa. Falava que meu irmão era o irmão para ele, que era um amigo.
Então eu só não sei, eu fico sem entender até hoje. Pra que foi tirado da vida dele daquele jeito. Ele nunca devia lá o lugar que ele ia. Qual o local que ele ia, que a senhora? É naquele lugar lá, na travessão da 23. É o travessão da 23, da linha 23, com qual outra linha? Na saída da 23, da Irmãos Teixeira. Mas ele era um menino bom, sempre defender o nosso território, sempre lutou. Para eu entender aqui, dona Mandei, o local que a senhora falou que frequenta seria o Bar do Giga, que é o do acusado João, cujo apelido é Giga? Sim. Sim. A família da senhora, que a dona senhora Mandei, também a vítima, a Ari, os senhores, as senhoras são moradores ali da aldeia Urueuauau? Sim. E essa aldeia fica caminho próximo desse bar? É caminho passar por esse Bar do Giga? Para ir para a aldeia, sim. Sim, para ir para a aldeia passa por lá. Não vim para cá, para a cidade, né? A aldeia Sim. fica para lá. Sim. E o seu irmão Ari frequentava esse Bar do Giga? Às vezes ele ia. Ia. Tem informações aqui de que ele chegava a beber lá e também até a dormir pela confiança que ele tinha com o Giga? Não. A senhora sabe? Não tem certeza? Isso foi uma vez só. Não Tá. era direto. Certo. A família da senhora é composta de quem aí? Tem a senhora, que é irmã do Ari, tem mais irmãos? São quantos irmãos? Agora nós somos 6. 6 irmãos? Fora o Ari, 7 com ela. 7 no total. A senhora chegou aí no local em que foi encontrado o corpo do Ari? Onde estava o corpo? Isso, é. Não, eu cheguei depois. A senhora chegou depois. Eu fui depois que falaram que ele estava lá jogado na estrada. Já estava a polícia lá já? A perícia? Quando eu cheguei já estava. Já estava, já. A senhora chegou a observar as lesões que tinha nele, não? Se a senhora
Em virtude do sofrimento, a senhora não quiser. Só não aguento de lembrar isso dele. Tá bom. Quando a perícia chegou, viraram ele para cima, tinha um corte no pescoço, dois lados. Certo. Dona Mandei, ali ali fica próximo também do distrito de Tarilândia? Sim. Fica, né? Então, ali na redondeza, na área rural, os contatos que tinha, as informações de quem teria matado o Ari. Eu não sei. Chegou alguma informação para a senhora de que quem teria matado o Ari? Comentários, vizinhos, próximos? Não. Ninguém comentou nada e dessa linha ali, todo mundo falava que ninguém sabia. Apesar de como ele foi encontrado descalço, somente com roupa, celular. Ele estava sem o chinelo dele, sem a sandália dele? Sim. Sabe se foi encontrado esse chinelo, essa sandália depois em algum local? Não. Tá. Entre o local em que foi encontrado o corpo e o bar do Giga, a senhora sabe mais ou menos qual a distância? Fica próximo? Acho que fica no local que foi jogado o corpo, eu acho que fica no mínimo uns 3, 4, 5 quilômetros. Tá. Na versão da 25. Certo. Eu acho, né? Eu não sei calcular bem os quilômetros. Lá no local estava a motocicleta dele em pé, sem avarias? Estava em pé. O moto dele. E a motocicleta estava normal, do jeito, Como se fosse encostado ali. sem nenhum dano. Era a motocicleta dele mesmo. Ele tinha comprado. Certo. Essa motocicleta ficou de um lado e o corpo ficou do outro lado da estrada? A moto ficou do outro lado. E o corpo tinha ficado do outro lado. Certo. Então, a moto ficou de um lado da estrada e o corpo do outro lado, Sim. já na beira da estrada. Uhum. Certo. A senhora, em outro depoimento, teria falado, né, o que a senhora já disse aí, que Ari frequentava o bar do Giga durante os finais de semana, que Giga afirmava que considerava Ari um grande amigo, e a senhora também narrou que acredita que Giga tenha matado Ari a mando de terceira pessoa.
Sim, é isso que ele dizia. Ele falava assim, o Ari como se fosse irmão para mim. Certo. Nunca ficou devendo nada, sempre pagou certinho. Então, esse que tu tá falando, então eu disse, pode ser que alguém teria mandado ele tirar a vida do meu irmão. Então, a senhora chegou a perguntar, a falar para o próprio Giga aqui, o réu João, a respeito dos fatos? sim, já cheguei a perguntar para ele se ele sabia de alguma coisa, e ele falou que não. E se ele soubesse, ele ia avisar a autoridade. Mas um dia minha mãe chegou também a dizer para ele se ele sabia. Ele falou, mas eu sei que a senhora está sentindo e tal. Que se ele soubesse, ele ia contar. Que ele ia na aldeia para contar. Só que um dia eu cheguei, parei lá. Eu cheguei com o pai do meu filho lá, sentei, joguei, eu pedi a ficha para a mulher dele, para mim jogar um sinuca para distrair a minha cabeça, porque sempre ali eu passo ali na Tarilândia. Então eu joguei uma ficha brincando com o sobrinho dele. Só que eu deixei o meu... Mas ali cheguei para pegar meu celular. O meu celular e eu não estava em cima da mesa de sinuca. E eu perguntei só, né, se tinha visto o meu celular. Só perguntei, isso não falei uma coisa assim que ele tirou na minha boca. Que eu chamei o sobrinho dele de ladrão. Eu falei, não saiu na minha boca isso. Então ali ele me diz assim, soltou a levantar a voz comigo, que ele ia chamar a polícia. E eu falei, não falei nada disso. Ele disse, não, você chamou meu sobrinho de ladrão. Não, você tirou isso na minha boca. Então ele pegou e levantou, foi em cima da mesa de sinuca, levantou um braço para mim. Então eu falei para ele assim, porque até agora você não ajudou em nada. Você disse que ia ajudar a falar se alguém comentasse alguma coisa com a morte do meu irmão. Então você sabe, eu falei para ele, né? Então você sabe, você não quer falar. Quando ele levantou um braço para bater na minha cara, eu falei, você vai me bater mesmo? Então você tem algo a ver com a morte do meu irmão? Eu falei, né? Então ele baixou o tom, sentou ali de boa, peguei e fui embora. Que a senhora está falando que levantou o braço aí contra a senhora foi o João aqui, o Giga, o réu? Sim. Tá. Sem mais perguntas, silêncio pelo Ministério Público. Da defesa, pois não, doutora? Bom dia, doutor Bom dia, dona Mandei. Meus sentimentos, inicialmente. Só algumas perguntas para a senhora, tá? Tem como a senhora descrever a relação do João e do Ari, da amizade deles? Eu não entendi. Como que era a amizade do João e do Ari? O João
e o seu irmão, o Ari, eram amigos? Eram muito amigos, conversavam muito? João frequentava, Ari frequentava o bar do João? Com que frequência? A senhora se recorda? Sim, o Ginga dizia que ele considerava o meu irmão como irmão. Ele se deixou acreditar nele, né? Na verdade, não era. A senhora sabe se o pai da senhora, que também é o pai do Ari, pediu para os donos de bares ali da região pararem de vender bebida para o Ari? Se tinha alguma determinação assim? Se Ari vinha bebendo muito ultimamente? A senhora pode repetir de novo. Tá. Como chama o pai da senhora? Boa cara. Pode repetir? Boa cara. O Boa Cara tinha pedido, a senhora sabe se ele pediu para o Giga e outros donos de bar da região não venderem mais pinga para o Ari? Sim. O seu pai, que é né, vocês são irmãos, você e o Ari, fez esse pedido por quê? Com medo para não acontecer isso com ele. Porque nós, como família dele, a gente sabe que ele andar num floresta porque ele defendia essa reserva, né? Então eles não queriam que ele andasse em barra, entendeu? Mas a senhora sabe dizer se o Ari costumava beber muito? Não. E a senhora frequentava o bar do Giga? Nós ia com ele. A senhora era amiga do Giga? Não. Não. Mas a senhora sabe como que era o Giga aqui, o João, com as pessoas ali na vizinhança, os vizinhos? Ele era agressivo, ele era tranquilo lá no bar dele? No começo ele foi. Foi o quê? Assim, uma pessoa normal. Como a senhora soube que tinham matado o Ari? Eu fiquei sabendo de outra pessoa. Nós na família dele, né? A senhora chegou aí lá no local que estava o corpo do seu irmão? Eu fui depois que eu descobri que era ele. Eu cheguei ao local, ali, vi como se fosse, eu desci na moto, daí a polícia secou eu e falou assim, não, que não era para mim chegar perto. Então eu cheguei a dizer para a polícia que pode ser que meu irmão estava dormindo. Depois de quanto tempo a senhora ficou sabendo de quem teria sido o autor do crime? Quem matou o João? O Ari? Mas eu fiquei sabendo que depois foi o Guinga. Quem disse a senhora isso? Não, mas eu sei. Tá.
A senhora respondeu para o promotor que quando chegou lá, o corpo estava no local e a moto estava em frente ao corpo, é isso? Sim. Essa moto, a senhora sabe se alguém levou essa moto? Depois dali? A polícia levou. A polícia levou? Tá, sem mais, satisfeita. Obrigada, dona Amadei. Os jurados têm alguma pergunta? Não? Só algumas perguntas para a senhora aqui, para terminar. A senhora, o Ari, imagino, já moravam ali na região, moram, né, a senhora ali, seus outros familiares, de longa data. O Giga, a senhora chama o réu mais de Giga, eu vou chamá-lo assim, mas também nominando ele pelo nome, né, que é o João Carlos. Ele morava na região também há bastante tempo, ou não? Você está falando? Isso, do réu. Não. Não? Há quanto tempo que ele estava por ali? A senhora sabe dizer? Não, ninguém sabe. Eu não sei de onde que ele veio para tocar aquele bar. Mas a senhora tinha o costume de passar também por aquela região? Sabe se ele já estava lá há bastante tempo ou a senhora não tem como precisar isso? Não tem, né? A senhora mesmo, até a ocorrência dos fatos, teve algum tipo de conversa, tinha algum tipo de contato com o acusado, com o réu? Não tinha, né? Como eu acabei de falar. Ele fazia de ser uma pessoa bom. Uhum. Entendi. Tá, a senhora falou a questão da atuação do Ari ali na defesa do território. Ele tinha algum destaque? Ele tomava frente ali dessa questão? Do nosso território, você quer dizer? Isso. Sim. Sim? Como que era isso? Eu fazia monitoramento no nosso território. Sempre defendia ali, sempre estava à frente ali, assim, no nosso território. Entendi. Mas era uma iniciativa exclusiva dele? Ou ele fazia isso através das outras pessoas também, da comunidade? Se tinha algum apoio também? Sim, nós temos 6 aldeias. Então, ele fazer de todos, né? Entendi. Nessa atuação dele, senhora Mandei, a senhora sabe dizer se ele estava tendo algum tipo de problema, recebendo algum tipo de ameaça por conta dessa questão da defesa do território? Um dia ele chegou a falar para mim, né? Ele sempre falava as coisas para mim. Ele tinha comentado umas 2 vezes comigo que tinha gente perseguindo ele. Só que eu falei para ele que não era por isso que a família sempre dizia para ele não estar saindo para fora. Ele era professor. Ele era professor? Concursado. Não entendi. Ele era concursado, professor. Ah, sim. Tá, e isso foi esse relato que ele fez para a senhora dessas pessoas que estariam seguindo ele, foi quanto tempo antes dele ser assassinado? Um mês depois. Ele tinha comentado comigo antes de acontecer isso com ele. Cerca de um mês antes ele comentou, aí depois aconteceu o assassinato. Entendi. Certo. Então tá. Fazia tempo que ele era professor também?
Foi muito tempo. Há quanto tempo que ele era professor? Bastante tempo. Bastante tempo? Tá bom. Então tá, sem mais perguntas para a senhora, tá? Já está encerrado o seu depoimento. Se a senhora... Doutores, eu sigo naquele procedimento de ir liberando a testemunha, tá? Se por acaso... Senhora Tejubi Urueuauau, correto, né? Já apresentou documento. Pelo que consta aqui, a senhora era sobrinha da vítima do processo, né? Do Ari? Sim. Isso mesmo, né? Certo. Vai ser ouvida como informante por conta do parentesco que tem com a vítima. Explicando um pouco aí do procedimento para a senhora, serão feitas então algumas perguntas, começando pelo promotor, depois pela defensora, depois pelos jurados e eu também, se tiver alguma pergunta, faço na sequência. Então já passo as perguntas do Ministério Público. Pois não, doutor Rosival. Bom dia, senhora Tejubi. Nossos sentimentos aí, pêsames pelo falecimento do seu tio. Estamos aqui para ouvi-la a respeito dos fatos em que resultou aí no assassinato da vítima Ari, que é o seu tio. Sobre esses fatos aí, o que a senhora tem a dizer a respeito? A senhora já foi ouvida pelo delegado da Polícia Federal, já foi ouvida também em juízo. A senhora poderia nos relatar a respeito? Então, O que a senhora acompanhou? O que a senhora viu, ouviu? quando a gente soube pela manhã que meu tio estava jogado na estrada, onde foi encontrado, foi uma parte, né? O pessoal lá de casa, alguns foram de moto, e eu fui com a minha avó e o meu tio mais velho de carro, né? A gente passou antes para abastecer e então a gente parou no bar onde o Giga era dono, né? E a gente parou lá justamente porque aparentemente, né, ele se mostrava amigo do meu tio e então eu fiz algumas perguntas para ele, já sabendo, né, de que qual horário ele estava fora e qual horário ele tinha chegado em casa, né? E eu tinha visto ele saindo de casa também. Já era noite, já era de tardezinha. E então eu perguntei pro Giga, né, que meu tio passou por aqui, ele não passou por aqui, que horas ele passou por aqui? E aí então ele começou a dar horários diferentes, né, e horários que o meu tio estava na aldeia. E então naquele tempo também havia suspeitas de retiradas de madeira da reserva, onde ele também comentou com a gente assim, eu vi um caminhão cheio de madeira passando aqui agora em frente. Eu não sei se ele foi atrás. E a minha avó estava, meu tio mais velho também estava, ele escutou. E então logo depois a gente seguiu, né, até onde meu tio estava. E aí o Giga também tinha comentado que será que não mataram ele lá na 21 e trouxeram e jogaram ele lá? Foi isso que ele falou pra gente. Certo. Comentou que horas teria passado lá no bar, estava lá no bar. Ele falava 5 horas ou 6 horas, ele nunca dava um horário exato. Onde a gente começou a desconfiar dele também. E então comecei a falar, cobrar o advogado para passar para a federal e começar a investigar ele. Certo. O bar do Giga é caminho para ir para a aldeia? Sim, mas o bar
onde era do Giga, é um pouco distante da nossa aldeia. Deve dar uns 4 ou 5 km, não sei. Certo. Mas para ir para a aldeia passa pelo bar. Sim. E os índios frequentavam o bar do Giga, o Ari frequentava o bar do Giga. Sim, não todos. Tinha alguns que frequentavam sim, mas o meu tio Ari é o que mais era próximo do Giga, desde quando ele tinha se mudado para lá. E o meu tio tinha, né, tinha mais amizade com ele, conheceu ele primeiro, enfim. Certo. E já chegou algumas vezes até do Ari tá lá no bar, bebendo e chegar a dormir também no local, algumas vezes. Ele ficava algumas vezes, mas sempre ia embora, sempre às madrugadas. Sempre chegava em casa de madrugada. De madrugada. Então, geralmente quando ele entrava no bar, quando ele saía era de madrugada. Não todas as vezes. Certo. Não todas as vezes. Só quando o Giga também ficava falando para ele dormir, para ele ficar, que considerava ele bastante, não sei o que, enfim, aí o meu tio aí ficava. Mas ele nunca foi de dormir em boteco, sempre ia embora para casa. Só eu abrir aqui. Vou colocar aqui. 2000. O fato ocorreu, pelo que consta aqui na denúncia, 18 de abril de 2020, num sábado, né? Do dia 17 para o dia 18, de sexta para sábado. Vou confirmar aqui. Certo. E as informações que chegavam lá, quem seria o autor do homicídio aí praticado contra o seu tio? Chegavam informações à senhora, aos parentes, a terceiros? Só o que a gente sabia mesmo, que saía comentários é que realmente tinha sido o Giga, mas sempre só suspeita, sempre falando que podia ser ele, e a gente conheceu pessoas em comuns também, que conhecem o Giga, também sempre comentavam, ficavam jogando em direta como toma cuidado, não vão mais nesse bar, vocês estão confiando em pessoas erradas, confiando em pessoa errada, enfim. Assim. Certo. Tem alguma pergunta? Alguma pergunta? Pelo Ministério Público, sem mais perguntas, Excelência. Assistente da missão. Não entendi, doutora. Tá, a gente fez o pessoal fez uma nova configuração aqui, acredito que não tem mais esse problema, não. Pois não, perguntas? Sim. Bom dia, dona Tejubi. A senhora comentou que foi até o bar do João, mas não deu para entender quando foi que a senhora foi lá. A gente foi logo depois que a gente tinha recebido notícias de que o meu tio estava jogado lá no chão. A gente também estava seguindo quem já tinha ido na frente. E aí, como a gente demorou a ir, então a gente parou primeiro no bar. Mas o pessoal da aldeia já tinha ido, como minha mãe, meu padrasto e meu tio. Tá, então isso já era pela manhã do dia 18 já? Pela manhã. E o pessoal ali da comunidade, todo mundo já sabia que tinham matado o Ari? Sim, a gente recebeu notícia de manhã. De um próprio parente mesmo, que tinha mandado mensagem diretamente para o meu tio, só perguntando, o seu irmão está aí? E aí, então, o meu tio respondeu não. Bom, eu acho que sim. E aí, então, a gente foi até a casa do meu tio, né, para perguntar à esposa dele.
se ele havia chegado ou se ele estava, e ela disse que ele não tinha chegado. Então, o menino mandou mensagem falando: seu irmão está morto, ele está caído lá no chão. Então, os demais pegaram moto e foram na frente. Entendi. Então, quando a senhora foi no bar do Giga, todo mundo já sabia que o Ari estava morto? Sim. A senhora frequentava o bar do Ari? Não. O bar do João? Não. Mas a senhora sabia como era a amizade do João e do Ari? Também não. A senhora sabe se o seu Ari sofria algum tipo de ameaça por ser um guardião da floresta? Sim, porque ele era o único que ficava à frente das coisas, cobrando e sempre falando que não era para ninguém invadir. Principalmente para as pessoas ali de perto, todo mundo sabia do jeito dele, e ele sempre posicionou quanto a isso, e sempre foi contra. A senhora, ele chegou a falar para a senhora alguma vez que estava com algum medo, algum receio, alguém poderia estar ameaçando ou perseguindo ele por conta disso? Não. Não? A senhora conheceu Jailson? Não. Sem mais perguntas. Dos jurados têm perguntas? Não, sem perguntas. Do juízo também, sem perguntas. Tá bom, obrigado. Pode guardar. Senhora Sirlene, tem informação aqui no processo, a época dos fatos aqui, a senhora era companheira, mantinha um relacionamento com o senhor João Carlos da Silva, correto? Correto. Isso. Por conta dessa circunstância, vai ser ouvida como informante no processo, tá? Hoje, processo que se realiza aqui na comarca de Jaru é um julgamento do réu João Carlos da Silva, acusado de ter matado Ari Urueu Auau. Faremos algumas perguntas para a senhora, começando pelo promotor, depois pela defensora, os jurados e eu também podemos fazer algumas perguntas na sequência. A senhora está no escritório aí do doutor, né, que está fornecendo aí o auxílio para a senhora ser ouvida. E serão ouvidas também outras pessoas, Elias Antônio dos Santos, Maria Terezinha da Silva e Maria Isabel da Silva. Alguma dessas pessoas está aí na sala agora? Parece que travou a imagem. Aqui? Isso, Elias, Maria Terezinha e Maria Isabel. Estão aí perto da senhora? Não. Não, né? Então tá. Não, era só para saber mesmo, porque se estivesse aí eu solicitaria que mudasse de ambiente. Mas então tudo bem, podemos prosseguir. Já passo as perguntas então do Ministério Público. Pois não, Dr. Roosevelt? Bom dia, dona Silene. Tudo bom? Bom dia. Dona Silene, a senhora, na época dos fatos aqui, em que ocorreu o assassinato do indígena Ari, a senhora convivia com o réu João Carlos da Silva, conhecido como Giga. É isso mesmo? É isso mesmo. O Giga, na época, tocava um bar? Tocava. Tá. E a senhora convivia aí com o Giga já há quanto tempo aí? Eu não lembro, era poucos tempos. Mas eu não lembro tanto tempo que eu vivia com ele, não. Tá. Eu estava com ele. Pouco tempo, assim, a senhora conviveu quanto tempo com ele? Esse pouco tempo, seria o quê? Quantos meses? Que a senhora... Eu morei com ele, foi 6 meses. 6 meses a senhora morou com ele. João Giga, certo. Como ele era como esposo, como homem, como era a pessoa do réu? Pra mim mesmo ele era ruim. Bêbado ele era o quê? Pra mim, ele era ruim, não era bom, não. O que ele fazia? Ficava querendo me bater, me xingando, tudo. Sobre o assassinato aí do
da vítima Ari. O que a senhora ficou sabendo aí? O que chegou de comentários a respeito? Bom, eu não fiquei sabendo de nada, não. A senhora prestou depoimento na delegacia, prestou depoimento perante o juiz a respeito desses fatos aí. Como é que era o relacionamento do Ari? O Ari frequentava o bar lá do Giga? Frequentava. Frequentava? Frequentava. Quais os dias que ele ia? Ele bebia, dormia, saía que horas do bar? Ah, eu não lembro, que eu ficava lá pra dentro lá, eles ficavam lá, mas eu ficava lá pra dentro de casa. Quem era o Giga, tocava o bar sozinho? Sozinha. Certo. A senhora ficava em casa ou a senhora ficava na casa dos seus pais? Não, à noite eu ficava em casa. À noite. Tá. De dia a senhora estava onde? De dia eu ia pra casa da mãe, que eu cuidava da mãe lá, né? Fazia as coisas lá. Cuidava da casa dela. Certo. E a senhora via, quando chegava à noite, a senhora chegava a ver o Ari no bar? Ah, quando ele ia lá, eu via ele. Quando ele ia, eu via. Certo. A senhora sabe que horas que ele saía do bar? Não lembro, não. Não vou falar as horas, que eu não sei. A senhora dorme por volta de que horas? Dormia por volta de que horas? Enquanto o bar tava lá, aquele barulho de som, não dormia, não. Eu não consigo dormir com barulho de nada. Certo. Ok. O réu João comentava que já tinha matado pessoas lá na... Lá quando que ele morava, não sei pra onde, pra lá, diz que matou. É? E ele falou que... Ele falou por que saiu desse local? Não. Esse local seria a Vila Penha? Ele falava nessa tal de Vila da Penha. Ele falava nessa Vila da Penha. Certo. Os parentes do João, a senhora tinha contato com a dona Isabel? Muito boa pessoa. E a dona Isabel, o que ela comentava aí do João que ele praticava? O que ela falou que ele veio corrido de lá, da onde ele morava para lá. Certo. E a senhora continuou convivendo com o João? Separou? Por qual motivo separou? Eu continuei morando com ele porque não tinha jeito de eu largar dele. Ele falava, se eu largasse dele, ele me matava. Certo. A senhora continuava com ele por medo? Por medo. Tá. E o que levou aí depois a senhora se separar dele? O que levou foi que ele matou meu irmão. Aí diz que a Isabel avisou nós. Ele matou meu irmão, aí quando ele foi, avisou nós, que diz que o outro irmão dele vinha matar de mamã na Caducano. De mamã na Caducano. Falou assim, ó. Ela falou assim, Lene, eu fui na casa dela levar as roupas, o menininho da Isabel chegou lá em casa. Eu disse, Lene, o tio Toca falou para você levar a roupa do tio Giga lá na mãe, que é para levar lá na casa dele. Aí eu falei, menino, não tem cabeça para isso agora não. Eu tinha acabado de matar meu irmão, nós tínhamos enterrado, né? Aí dali eu não sei quanto dia, não lembro direito, sei se foi 3 dias ou foi 5 dias, eu fui lá. Aí juntei as roupas dele, fui lá e levei, né?
Aí eu fui aqui, Belso, as roupas dele aqui, ó. Aí ela pegou e falou assim, Lene, você tem fé em Deus? Aí eu falei, eu tenho, por quê? Ela falou assim, ó, então vaza, que ela falou chorando, vaza. E se o toca vai vir matar vocês tudo. Aí foi aonde que eu mandei a mãe, mais o pai, que eles não aguentam correr, né? Eu mandei eles para Tarilândia, arrumei o carro e mandei lá para Tarilândia, ficou numa casa lá. E nós durante o dia nós ficávamos ali, né? Aí, quando era de tardezinha assim, querendo escurecer, nós ia pro mato, dormir no mato. Dormir no mato, no relento. Tinha vez que tava aquela chuva e nós tudo lá no mato, lá, incluído lá no mato, lá, todo mundo. Dormir no mato. Certo. Aqui a senhora prestou o depoimento e também confirmou esse depoimento depois aqui em juízo. E no depoimento que a senhora confirmou em juízo, também prestou perante o delegado da Polícia Federal, a senhora falou o seguinte, gostaria de saber, a senhora confirma, altera, tem algo a dizer a respeito? Que João, depois que a senhora começou a conviver com o João por aproximadamente 2 meses, notou que João era uma pessoa extremamente agressiva. Era. Ele ameaçava? Ameaçava de morte, de faca, de pau, o que ele ameaçava? Era faca. Tá. Aqui também a senhora falou que João dizia que matava as pessoas do nada, sem briga inclusive, que é uma pessoa ruim. A senhora confirma isso aí? Pra lá, né? Pra lá onde ele morava. Pra lá pra onde ele morava? Pra lá. Lá onde ele morava, ele chegou a responder algum processo ou não? A senhora sabe? Não sei não. Tá. Aqui a senhora também falou o seguinte, que no bar não tinham brigas, que as pessoas frequentavam eram os vizinhos, que este bar era frequentado por índios, que conhecia Mandeí, irmã do Ari, que muitos índios frequentavam o local, que não sabe o nome deles, que conhecia o índio Ari Urueu Uauau, que morava com João antes da morte de Ari, que não foi no local para ver o corpo, que passou um índio no bar dizendo que tinham matado um índio, que seria o Ari. A senhora confirma? Confirmo. A senhora disse também que não se lembra muito bem do que aconteceu no dia 17 de abril de 2020, mas que Ari era amigo de João, que Ari ia direto para o bar, que não se recorda de briga de ambos, que Ari não bebia muito no local, que outros índios bebiam mais, todavia não sabe os nomes, que Ari dormiu umas 2 ou 3 vezes no bar, pois ficou bêbado, que João separou um local para dormir. Confirma? Confirmo. Certo.
A senhora também chegou a falar em juízo, relatando que João dizia que era um bom matador, que matava pessoas e não deixava rastro, bem como a ameaçava, ocasião em que corria para o mato. Confirmo. Certo. A senhora também, em juízo, falou o seguinte, que ouviu falarem que foi João Carlos quem matou o Ari. Contou que no dia do fato estava na casa de sua... Aí não consta aqui. E quando chegou no bar, por volta das 20 horas, momento em que estava presente apenas Giga, aos fundos do bar, mexendo na caixa de som. Ao ser questionada, disse que João e Ari eram amigos. A senhora confirma esses fatos? Não, eu falei assim, que a Mandaí estava falando que o Giga que matou o Ari. Eu falei, a Mandaí que estava falando. Então essa pessoa que comentou que o João que teria matado o Ari. A Mandaí que ficava falando isso, a Mandaí. Qual o nome da pessoa? A Mandaí é a irmã do finado Ari. Certo. Então, ok. Quem mais comentou para a senhora a respeito? Não, eu vi só a Mandaí que falava. Certo. Tem mais algum questionamento? Se tiver, acho que o vídeo passa. Pelo Ministério Público, sem mais perguntas, Excelência. Já terminou já? Só um instantinho. Ah, tá. Da defesa, perguntas, doutora? Do assistente da acusação já ouvi falar que não tem, então, pois não. Bom dia, dona Sirlene. Bom dia. Só para complementar algumas perguntas aqui, como é que era a amizade de João e do Giga, do João e do Ari? Era bom a amizade deles. Eles chegavam lá, colocavam a música que eles queriam. De vez em quando faziam um caldo lá e eles bebiam lá. Era amizade boa. Eles tinham o costume de se reunir para fazer caldo? Bem, quando eles faziam um caldo lá de carne lá, de osso, de boi lá. Dia de sábado, assim, domingo, durante o dia, né? Aí, juntava muita gente lá para ir atrás de caldo para beber. E Ari era um cliente frequente lá do bar? E ele ia sempre no bar. Ele deixava a conta pendurada? Não, ele não... O Ari quase não bebia. Ele bebia uma cervejinha, duas, ele quase não bebia. Ele ainda pagava as contas dos tios dele lá, ele falava assim, se o tio quiser, o tio pedir aí, pode vender que eu pago pro tio. Eram 2 irmãos, que era tio dele. A senhora sabe de alguma vez que o Ari tenha dormido lá, no bar do Giga? Eu lembro que ele dormiu. Além do Ari, algum outro cliente já dormiu por lá também? Cliente, não, quem dormiu lá umas 2 vezes foi o tio dele, os 2. Então, de vez em quando, o pessoal que bebia um pouco a mais dormia por ali? Não. Não? Como é que era, então? Não. Quem dormia ali, não. Oi? Não, ele não dormia, não. A senhora acabou de falar que os tios dele dormiam lá também, às vezes? Ah, tá, o tio dele dormia. Sim, então era normal algumas pessoas ali que tivessem bebido um pouco a mais dormir ali, seria isso? Não, dormia não. Os índios dormiam porque eles moravam longe. Eles eram assim, quando eles ficavam bebendo, eles dormiam inteiro e melhoravam. Quando eles melhoravam, eles levantavam e iam embora que ninguém nem via.
Um dia lá não tinha ninguém. Então, Ele era João daqui. já tinha preparado esse espaço aí? Tinha um lugar já para esse pessoal cochilar? Não, E como é que eles deitavam como? No chão? não, tinha um quarto lá, nós tinha 2 quartos, né? Era um quarto e aí o outro lugar era uma cozinha. Aí colocou uma cama lá para servir de quarto também. Aí colocava ele lá. Aí ele melhorava um pouquinho e ia embora. Tá. E João se queixava com a senhora, reclamava porque as pessoas ficavam bêbadas? Não, reclamava não. Quando foi que a senhora descobriu que o Ari tinha falecido? Eu tava pra mãe, aí eu vim, eu acho que era hora de almoço. Aí eu tinha feito o almoço da mãe e vim pra casa para fazer o meu, né? Aí o finado Erineu, que era um homem que comprava banana lá, né? Comprava banana dos índios e de meu irmão. Ele comprava banana. Aí o Irineu tinha ido pra rua, o Irineu voltou. Aí tava falando, tava vindo da rua e tava falando que tinha um monte de gente lá que tinha matado o índio. Quem achou o outro índio foi o outro índio, que eu não... O índio que ia passando, ia pra rua e viu. Na hora que a senhora soube, a senhora estava com quem? Na hora que eu soube, eu tava sozinha, eu tava chegando em casa. A senhora sabe quando foi que o João descobriu que tinham matado o Ari? Eu não sei. Tá. E a senhora sabe quem foi que matou o Ari? Não tô sabendo não. Alguém falou para a senhora que teria sido o Giga? Não, ninguém falou não. Tá. No dia dos fatos, no dia da morte de seu Ari, a senhora relatou lá na instrução com o juiz que o João fechou o bar e vocês se recolheram para dormir. A senhora confirma isso? No dia da morte? Sim. Do vídeo? Não sei, porque não lembro não. A senhora tinha o costume de ir até a casa da sua mãe para ajudar lá nos afazeres domésticos, não é isso? E quando o João estava prestes a fechar o bar, a senhora voltava para dormir? Eu voltava para casa, não dormia não, eu voltava para cuidar. Tá. A senhora nesse dia, do dia 17 para o dia 18, a senhora voltou para casa, João fechou o bar, a senhora voltou para casa e vocês se deitaram juntos, dormiram? Não. O bar ficou muito tempo ainda aberto, para depois ele fechar. Tá, a senhora pode relatar como é que foi esse dia? Que horas que a senhora voltou para casa? Que horas que a senhora se deitou para dormir? Não, eu dormia tarde. Aí ia fazer comida, ia lavar louça, ia limpar a casa. Eu já limpava mais, era de noite, porque de dia eu não tinha tempo de ficar na mãe. Nesse dia, a senhora viu o João fechando o bar? Vi. E desse dia, depois que o João fechou o bar, ele se deitou com a senhora, vocês se recolheram para dormir? Nós foi dormir. Durante a madrugada, a senhora falou aqui que não consegue dormir com barulho de nada. Durante a madrugada, a senhora viu se João se levantou ou se teve alguma movimentação do João, pode ter saído e voltado? Não vi não. Então, na madrugada dos fatos do crime, o João dormiu com a senhora por volta de que horas? A senhora se recorda? Se eu falar a hora, eu tô mentindo. Não lembro da hora, não. Tá, na instrução lá para o juiz, a senhora disse que vocês se deitaram por volta das 9 da noite. Deve ser essas horas mesmo. Por aí, Então, desde 9 horas da noite, vocês estavam deitados, dormindo e não teve nenhuma outra movimentação. João não se levantou de madrugada? Não teve, não vi ninguém lá, não. Não teve movimentação, não vi, não. Tá, então vocês dormiram e no outro dia vocês souberam da morte do Ari, não é isso? No outro dia, já tarde, que eu fui saber.
Então, na hora dos fatos, João estava dormindo com a senhora. Ele estava em casa, estava dormindo. Tá bom. Sem mais perguntas. Obrigada, dona Sirlene. De nada. Tá. Dos jurados, alguma pergunta? Não? Não, mas só pensa assim, pensa assim. Tá. Sem perguntas, então, do juízo, dos jurados também sem perguntas. Encerrado o depoimento da senhora, tá? Tá num quarto aí da casa? Tô. Certo. Tá sozinho aí? O senhor pode fazer um giro com o telefone só pra gente confirmar que o senhor tá sozinho? Tá, sim. Assim, ó. Tá vendo? Esse lado da frente aí, por favor. Aí, aqui é o quarto, aqui, ó. O armário. Uhum. Mano, guarda-roupa. Tá vendo? Tá, ok. Obrigado. O documento do senhor, senhor Elias, mostra agora ele aí na câmera, aí, na altura do rosto do senhor. Esse? Isso. Tá bom, obrigado. Eu acredito que o senhor não está vendo a minha imagem aí, né? O senhor consegue me identificar? Me ver? Não, não tô vendo a imagem do senhor, não. Eu sou ruim das vídeos também, né? O telefone... Tô vendo a imagem aqui. O senhor vai ver a imagem de todas as pessoas que estão na videoconferência, tá? Mas pelo próprio tamanho também da tela do telefone, né? Acaba ficando bem pequena. O senhor foi indicado aqui como testemunha, né? No processo, o senhor já informou antes. O senhor é casado com a Maria Isabel. Maria Isabel, pelo que consta, é irmã do João Carlos, não é? Isso. Tá, então, por conta desse vínculo familiar existente, o senhor vai ser ouvido como informante no processo. Tá? Inicialmente, o promotor vai fazer algumas perguntas para o senhor, depois a defensora, depois os jurados e eu, se tivermos, também faremos perguntas. Tá certo? Então tá, já passo então ao Ministério Público. Pois não, doutor? Bom dia, senhor Elias, tudo bem? Bom dia, tudo bom, senhor? Os fatos aqui estão relacionados ao homicídio da vítima Ari, em que está sendo aqui denunciado o réu João Carlos da Silva, conhecido como Giga. Isto. Certo. O senhor, na época dos fatos, morava próximo à localidade ali do Bar do Giga e onde morava também o seu Ari? Não, eu morava onde é que o Giga morava, mas morava pra frente dele um pouco ali, uns 500 metros. Uns 500 metros do Giga. Acho que dá mais de 500 metros, ali no Rio do Morro, lá ali frente do Joed ali. Certo. E sobre esses fatos aí envolvendo a morte do Ari, o que chegou de informações aí para o senhor? É aquela vez que eu fui aí, ouvido aí, né, que o senhor, não sei se era o senhor que estava lá, eu fui lá ouvido, que no dia que foi coisado, ele não estava doente, né, nem no posto de jeito fazer isso. Certo, o senhor foi ouvido pelo delegado da Polícia Federal e foi ouvido também aqui pelo juiz, promotor, defensor também. O que o senhor falou na época? Rapaz, o que eu falei é que eu sabia, né, você fala do índio, né? Certo. Porque eu não vi, e é por causa que eu sabia porque os outros falaram, né? Eu não estava doente, estava mexendo com doença, nunca fui lá ver, não estava lá no lugar. O que os outros falaram? Falaram que mataram ele, né? Mataram o Ari e levaram ele lá para 25. Só isso que eu soube saber. Isso. Por a vida dos outros, né? Por meio dos outros, quem teria matado o Ari? Rapaz, eu não sei, porque eles não falaram quem foi, né? Ele mesmo falou pra mim, né? Foi ele mesmo que falou. Ele mesmo quem que falou? O Giga. O Giga? O que o Giga falou pro senhor?
Falei, rapaz, foi ele que matou, ele nem falava pra mim que foi ele que matou o Ari, né? Só falava assim. O Giga falou que foi ele mesmo que matou o índio. Foi. E por qual motivo o Giga teria matado o índio, o Ari? Aí eu não sei, né? Ele não falou nada comigo, só falou que tinha matado, né? Só que não falou de qual motivo. Certo. E ele teria matado e levado pra onde que o senhor falou aí? Era 25, parece, era 25. Eu não lembro muita coisa, porque tem negócio de AVC de Onimim, né? Eu não lembro as coisas direito. Na linha 625 aí que o senhor falou. Tá. É, isso. Aqui o senhor falou para o delegado da Polícia Federal e foi confirmado em juízo. O senhor disse o seguinte: o senhor confirma, se tiver alguma coisa para alterar, o senhor fala fazendo favor. Tá no processo, no ID 80790954. O senhor disse o seguinte: que certa vez perguntou diretamente ao Giga se tinha matado ou não o índio. Que Giga disse que tinha matado o Ari. Que matar o índio não daria em nada. Que o declarante ainda disse ao Giga que ninguém deve matar ninguém, principalmente índio. Que Giga ficava sorrindo ao tocar neste assunto. Que o declarante ficou sabendo que mataram um índio no boteco do Giga, levando o corpo para a estrada. Que não sabe como levaram carro ou moto, que não sabe qual instrumento foi utilizado para tirar a vida do Ari, que após a morte do Ari, os dois, João e Davi, continuaram do mesmo jeito, que eram muito próximos, que ficavam muito no bar, que logo após a morte do índio, que Davi vendeu a moto, que Davi também era garimpeiro, que reitera que além de ouvir pessoalmente do Giga confessar para o declarante que matou o Ari, que já ouviu o Giga falar para outras pessoas que matou o índio, que Giga já matou outras pessoas, que se orgulhava disso, que é uma pessoa fria e muito ruim, que todos sabem disso, que não falam por medo dele. O senhor confirma? Sim. Certo. Além do senhor ter falado esse fato aí do Giga ter matado o Ari, ter confessado para o senhor fala aqui também da pessoa de Davi. Quem era o Davi? O Davi que morava ali perto dele, ali, do lado do boteco, ali, do outro lado da estrada ali. Davi morava perto do Giga? É, do boteco, é. E o Davi teria participação nesses fatos? Eu não sei, que eu não vi, né? Que não falaram nada pra mim, que eu tava doente. De AVC em mim, não lembrava de nada, não via nada. Eu vi no hospital. Tá. Aqui tem um depoimento aqui. Também nesse depoimento o senhor falou o seguinte. Eu quero antes fazer uma pergunta. O Davi era parente da Sirlene? É, irmã. O Davi era irmão da Sirlene. Isso. E a Sirlene era companheira do João Carlos, do Giga. Isso. Certo. Isso aí eu sei que eu vi. Aí o senhor falou o seguinte aqui, ó. Que também nesse mesmo depoimento, confirmado depois em juízo. Que o declarante responde que Sirlene tinha certeza. Que Sirlene morava no mesmo bar com o Giga. Que Sirlene inicialmente dizia que era apenas o Giga o autor do crime. Que posteriormente disse que seu irmão Davi estava envolvido neste crime. Que ao ser questionado o que ela realmente disse, que a Sirlene confessou ao declarante que Giga e Davi tinham se unido para matar o índio no bar. Aí eu não sei, né, que eu não vi, e não falaram ali pra mim, não. Tá. E a Sirlene falou isso pro senhor? Não, a Sirlene nem conversava quase comigo, porque ela, depois disso aí, ela não andava lá em casa, nem nada, sumia pra lá. Ela me fica a mãe dela também, que é doente, né, pai dele. Certo. Depois desse dia dos fatos aqui consta que o Davi tinha uma moto e uma carretinha, o senhor sabe disso?
tinha que trabalhar noutra fazenda, noutra terra dele, né? Lá pra frente, lá. Ele trabalhava na terra fazendo o quê? Ele mexia com banana, né? Essas coisas, que tem terra lá e tem gado lá também, né? Tá. Pra frente onde é que eu morava ali. E ele tinha uma moto em que tinha uma carretinha também? Tinha uma moto e uma carretinha. O Davi vendeu essa moto após o homicídio do Ari? Eu não sei se ele vendeu, por causa que ele sumiu, né? Que ele fazia rolo pra todo lado e sumia e ficava semana e semana sem ninguém ver a cara dele. Certo. O Giga e o João era temido aí na região de vocês? As pessoas tinham medo dele, então? Rapaz, tinha uns que tinham, mas não é todos, não. Certo. Todo mundo tem muita gente que gostava dele. E tinham medo dele por quê? Sei lá, rapaz, era o jeito dele, né? Aquele jeitão doido dele quando bebia cachaça, essas coisas. Qual era o jeitão dele doido aí quando bebia cachaça? Conversando só, mas nunca vi ele brigando com ninguém. Certo. Eu conheci ele pouco tempo, né, o Giga. Ele morava lá pro lado, não sei pra onde aí, que eu nem lembro o lugar também. Era Eu Vila nunca vi ele Penha que ele passando morava? É, mas disse que foi pra aquele lado lá, só que eu não conheço pra lá, nunca fui pra aquele lado lá, não. Ele chegou a comentar pro senhor lá que lá em Vila Penha ele chegou a matar algumas pessoas? Não, eu não sei não, ele não falou nada comigo não. Certo. Ele era agressivo com a Silene? Ele chegou a cometer algum outro homicídio aí na redondeza? Não, nunca vi não. De vez em quando ele ia no curral, ele passava lá de frente de casa, levar o leite dele também, que tirar leite pra ela, né? E nunca vi não. Certo. Além desse caso aqui do Ari, ele depois cometeu algum outro crime aí na região do senhor? Não, que eu sei só o cunhado dele, né? O que ele fez com o cunhado dele? Com a Elias, meu cunhado? É, E- cunhado dele. Ah, Nós tava lá, ele diz que foi ele que matou ele, né? Eles falam isso. Fala isso não, é verdade, né? Porque todo mundo tava lá em cima do morro lá e ele mora cá embaixo, né? Lá de casa via tudo. o João Giga então matou o cunhado dele, Elias. Isso. Isso se deu depois da morte do Ari? Eu acho que foi antes, né? Foi depois, né? Foi depois do Ari. Certo. Não, eu tô sentado aqui, dentro do banho, aqui dentro de casa, aqui, dentro do quarto. Um bocado de vez, né? Tem até hoje, eu tô meio AVC? passando mal. É, fiquei no Cacoal um bocado de dia. Tá. E depois desse AVC, como é que ficou a memória do senhor? Doutora, Fica ruim. só um instantinho. Eu não lembro as coisas, eu não sei contar dinheiro. Ou então filho meu poder ajudar, né? Eu Só um segundo, não senhor lembro Elias. nada depois. Senhores, quem estiver fazendo uso de telefone aqui no plenário, por gentileza, né, não é adequado. Vá lá fora, tá? E eu solicito mais uma vez ao público, por gentileza, deixem os telefones no silencioso. Quem precisar fazer uso do aparelho telefônico com voz, com chamada, né, pode ir lá fora, fazer uso, depois retorna aqui para o plenário, porque a acústica aqui do plenário, ela talvez não favoreça muito, e aí mesmo a pessoa falando baixo aí, a gente consegue identificar e acaba prejudicando um pouco aqui. Tá? Então, por gentileza. Doutora, pois não, pode prosseguir. Seu Elias, o senhor Sim. estava falando que estava fazendo tratamento, o senhor teve mais de um AVC? Foi do AVC em mim, daí depois de ficar desmaiando, né? Desmaiei aqui no curral aqui um bocado de vez, levaram eu na rua. Teve um dia até que chegaram a intimação aqui, eu tive de voltar pra rua, chegou aqui, tava caído no chão aí. Tá. E aí o senhor estava narrando que agora está com a memória comprometida. O que foi que aconteceu? De contar dinheiro? O que é que está acontecendo? Eu não consigo assim contar dinheiro, eu não lembro. E se eu pegar 150 reais, for dar o troco, eu não sei. Tá. E quem cuida do senhor? É minha mulher e
Assim tem a minha menina também que tá aqui, mas eu. Entendi. O senhor, no começo, quando o promotor começou a perguntar, o senhor falou que não sabia quem tinha matado o Ari, depois falou que tinha ouvido falar de comentário, de boato, que teria sido o João, aí depois voltou atrás e falou que teria ouvido do próprio João. Como foi isso? Esclareça pra gente, por favor. Foi ele mesmo que falou pra mim. Onde foi que ele falou para o senhor? Quando? Teve uma vez, ele falou, ele estava até ali em casa, ele chegava lá em casa e falava que tinha matado o Ari, que tinha feito errado, não sei o quê. Falei, rapaz, é perigoso. Isso aí, de qualquer jeito é meio perigoso, Nessas né? situações que ele falava isso, ele estava bebendo? Nada, ele bebia, mas não era muito assim, não. É toda hora, não. E o senhor sabe como é que... O senhor conheceu o Ari? Eu vi uma vez de longe, que eles passavam lá de frente de casa, né? Que era vindo pra Funaia, né? Passa lá de frente de casa, né? Mas lá em casa mesmo nunca foi, não. Várias vezes o senhor fala que quando deu o seu depoimento na Polícia Federal, o senhor disse que na época estava mal da cabeça. O senhor falou isso várias vezes. O que estava acontecendo com a cabeça do senhor na época? Que deu AVC em mim, fiquei um bocado de tempo internado e não sabia de nada. Deu bastante d'água em mim, um bocado de coisa, né? E como é que era Sim. Como é que era o João aí, na vizinhança? Era gente boa, todo mundo mexia com ele aí, mas de menos assim, né? Que esse tipo de coisa que ele fez, né? Você sabe se o pessoal indígena frequentava o bar dele? Eles passavam de encontro lá do boteco com os índios. Sabe dizer se ele tinha amizade com o Ari? O Ari dele vinha mais lá pela 21, né? Não vinha pela 23 ali. Ele mexia na 21, aí vinha pro lado do boteco. Eu não nem vi quando ele saía, quando ele voltava, né? Tá, ok. Ele não ficava no boteco também. Sem mais perguntas. Obrigada, senhor Elias. Obrigado, senhor. Tá, só mais um instantinho, tá, seu Elias? Aguarda mais um pouco, por favor. Os jurados... Tá bom, beleza. Tem alguma pergunta? Beleza. Não? Tá. Senhor Elias, o senhor falou dessa questão da memória do senhor, mas hoje o senhor está bem de saúde com relação a essa questão da memória? Eu tenho que beber remédio de pressão todo dia, eu me bebi, tem remédio de outros remédios que eu bebo aqui. Tá. Só para explorar um pouco, entender um pouco melhor essa conversa aí que o senhor fala ter tido, né, com o senhor João Carlos, que é o Giga, sobre ter sido ele o autor lá desse fato. O senhor teve essa conversa com ele, foi uma vez ou foi mais de uma vez que ele falou para o senhor isso? Depois do índio, você fala? Do índio. Quantas vezes ele falou para o senhor? Tá saindo do boteco, né? Eu tava lá internado lá, ele pegou e falou para mim. Mas o senhor pode explicar melhor como que foi essa conversa? Por que chegou nesse ponto aí dele falar isso para o senhor? Não, ele só falou assim para mim, de tudo ele conversava comigo, né? Quando eu tava doente, ele ia lá visitar eu. Aí chegava e falava, né? Tá. Mais alguém chegou a falar para o senhor? Ter sido Não. ele? Até agora ninguém falou para mim, não. Eu também tô longe daí, né? Nem ando mais lá, eu vim a terra lá, vim para cá, né? Tem um relatório aqui, um documento no processo aqui, que é de algumas oitivas, né, algumas declarações que foram feitas lá na época ainda que o inquérito estava na Polícia Federal. Eles vieram aqui em casa mesmo. Foram aí, né? Então, aí tem um trecho aqui que consta o seguinte, que daí o senhor que teria falado. Eu vou fazer a leitura aqui e vou ver se o senhor confirma ou não. É porque vai que eu esqueço, né? Eu não lembro a cabeça da gente. Tá, mas aí o senhor responde conforme o senhor se recordar, né? Tá, beleza. Que a Sirlene,
logo após a morte do índio, confessou que realmente o autor da morte do Ari Urueu era o Giga, que não ouviu apenas de terceiros, mas ouviu este fato da própria Sirlene, que não sabe o motivo da morte. Aí eu pergunto então para o senhor, a Sirlene, que na época era a companheira do Giga, ela falou para o senhor sobre isso? Ela, para mim, não falou, não. Quem falava para mim, só ele mesmo falava. Mas o senhor se recorda de ter sido ouvido pela Polícia Federal sobre esse fato? Rapaz, eu achei, não, se eu lembro, né? Mas quem falou isso para mim, acho que foi só ele mesmo que falou para mim. O senhor está com que idade hoje, seu Elias? Tô com 45. 45, né? Tá. Mas o senhor, no começo, o senhor falou que a polícia teve aí fazendo a oitiva, né? Tomando depoimento. O senhor se lembra disso? Foi, sim. Eu lembro quando eles vieram aqui, aí perguntou para mim, ele entrou dentro de casa aqui, nós conversou, depois foram embora. Entendi. E sobre isso aqui, então, do senhor ter mencionado que ouviu a Sirlene falar para o senhor. Isso, então, o senhor confirma ou não? Perguntas, tá? Já encerrado, então, o depoimento do senhor. A gente vai fazer contato daqui a pouco para ouvir a Maria Isabel. Bom dia, a senhora está me ouvindo? Sim. Certo. O nome completo da senhora? Maria Terezinha da Silva. Ok. Documento da senhora, dona Maria, tá com ele aí em mãos? Mostra aí na câmera. Isso, tá bom. Obrigado. Pode guardar. Tá. A senhora foi indicada aqui no processo, né, como testemunha. O processo tem como réu o João Carlos da Silva, apelido de Giga, e vítima Ari Urueu. A senhora tem parentesco com o réu, com a vítima? O João Carlos, né? O Giga. Meu irmão. Irmão da senhora? Isso. Isso, né? Tá bom. Por conta do parentesco que tem com o réu, vai ser ouvido então como informante, tá? Inicialmente perguntas do promotor de justiça, depois da defensora, depois dos jurados e por fim, se tiver, eu também faço alguma. Pois não, doutor Roosevelt. Bom dia, dona Terezinha, tudo bem? Tudo bem. Dona Terezinha, os fatos aqui referem-se ao caso em que consta que o homicídio da vítima Ari, em que está sendo denunciado aqui o réu João Carlos, conhecido como Giga. O que o seu irmão aqui, o Giga, comentou com a senhora a respeito desses fatos? Quando foi lá morar com a senhora, acredito que na época em Vilhena. Pouca coisa eu me lembro agora, porque como já tem tempo, e eu não consigo guardar muita coisa na cabeça. Sempre tem que estar tomando os remédios, né? Mas eu me lembro, ele falou que tinha matado o Ari, acho que foi por causa de expulsão de bebedeira, negócio de briga por causa de madeira. Né? Certo. Ele tocava um bar na época, o João, o Giga? Isso, o Giga, na época, dizia ele que ele tocava um bar. Né? Mas eu nunca tive lá, não convivia com ele, que já tinha 20 anos que eu não via ele, que eu não tinha contato com ele, né? Eu passei a ter contato com ele quando ele veio morar comigo em Vilhena. Certo. A senhora atualmente mora em Vilhena? Não, eu estou morando em Cuiabá, Mato Grosso. A senhora morou até quando em Vilhena? Foi quando, olha, que eu vim embora para cá. Eu vim para cá em 2020. No comecinho de 2021. No comecinho só uma orientação, dona Maria. A senhora não pode ter auxílio de ninguém, tá? Para responder as perguntas.
senhora É porque responde... eu não... Não, mas aí a senhora responde só de acordo com aquilo que a senhora souber. Se a senhora não souber, diga que não sabe. Tá bom? E Tá bem. Tá bom, desculpa, as então. pessoas que estiverem aí do lado da senhora, eu solicito que não intervenham, tá? E a senhora também não solicite, né, apoio, auxílio aí para elas. Tá bom? Tá bom, então desculpa aí. Não, tudo bem. Só orientando mesmo. Certo. A senhora morou o período, então, em Vilhena, em que o Giga foi para Vilhena, é isso? Isso, ele parou comigo lá, faixa de 6 meses. Né? Aí eu vim embora para Cuiabá e ele ficou por lá. Ele ficou morando até numa casa que era minha. Né? E aí eu não tinha mais contato com ele até ele ir preso. Certo. Além dele ter confessado para a senhora que teria matado esse índio chamado Ari, ele comentou outros fatos? Não. Porque assim, quando ele comentou, esse dia que ele comentou comigo desse índio, ele estava bebendo, né? Ele bebeu esse dia, aí ficou se contando essa história desse índio, que era um índio que sempre estava no bar dele, sempre estava lá enchendo o saco, caçando briga, encrencando com ele, aí saiu um rolo, negócio com a madeira, aí o índio parece que andava ameaçando ele, e acabou que um dia o índio chegou lá e ele embebedou o índio, né, e acabou levando o índio para trás do bar bêbado, e aí matou o índio. Aí eu pouca coisa eu me lembro direito, assim. Já tem, acho que vai fazer 3 anos, 2 anos, não sei. Aí o comentário dele só foi esse. Aí também eu quase não tinha mais, depois que ele contou essa história, aí eu acabei ficando meio cismada com ele. E aí eu quase não conversava com ele mais, né? Quando ele estava bêbado, eu não evitava de ficar perto dele, eu e as crianças. E aí até que nós veio embora para Cuiabá, e aí eu não tive mais contato com ele, até ele preso. Nem depois que ele preso, né? Não tive mais contato com ele. E ele falou como é que foi que ele matou o índio, o que ele utilizou para matar o índio, qual instrumento? Se eu não A senhora pode repetir que nós não escutamos aqui, eu acho que travou. Pode repetir o que a senhora falou? Sim, que eu me lembre, assim, né, que parece que ele embebedou o índio, né, levou o índio para trás pediu para que o pessoal que estava dentro do bar fosse embora, né, que ele ia fechar o bar, aí levou o índio para trás do bar dele lá, e acho que deu umas pauladas na cabeça do índio, uma coisa assim que ele falou, eu não lembro direito, mas foi uma coisa assim. Certo. Aí ele apanhou o índio na moto, numa moto, ele apanhou lá na moto lá, e eu não sei como é que ele levou. Ele disse que apanhou numa moto e levou o índio e jogou lá na porteira, não sei, uma coisa assim. Eu não lembro direito mais como é que é a história dele. Certo. Então eu não posso aumentar a história e nem diminuir, porque é o que eu estou lembrando, né? É o que consta aqui no depoimento realmente da senhora, junto ao delegado e também prestado em juízo. É essa história que ele me contou, mas é pouca coisa que eu me lembro, né? Tá. Pelo Ministério Público, Excelência, sem mais perguntas. Certo. Do assistente da acusação, doutor, sem perguntas. Tá. Doutora, pela defesa. Sim. Bom dia, dona Terezinha. Bom dia. A senhora comentou que não tinha contato com o João há mais de 20 anos. É isso mesmo? Porque tinha tempo, né, que ele morava pro lado de Porto Velho, por aqueles lados lá, e eu morava em Vilhena, né? E eu passei muito tempo, aí depois que eu fui passar uns dias na casa da minha mãe, aí ele estava morando lá, e foi quando ele veio para cá, para minha casa, né? Ele disse que estava sem trabalho, estava não sei o quê, mas eu nem sabia tanto da história dele, porque eu não tinha contato com ele, ninguém falava nada, né? Que a gente nunca sabe de nada, só sabe depois que acontece as coisas erradas, né?
E aí eu convidei ele para vir para minha casa, e já tinha muitos anos que eu não via ele. E nem tinha contato nem por telefone, porque ele nunca foi de estar assim, com coisa com família, né? Tá. Aí depois desses 20 anos ele foi morar na casa da senhora? E depois que já tinha uns 20 anos que eu não via ele, né? E fui para casa da minha mãe, fiquei 30 dias lá na casa da minha mãe, em Paraná, né? Aí quando eu voltei embora para Vilhena, aí ele veio comigo e ficou morando comigo 6 meses. Aí eu vim embora para Mato Grosso e ele ficou lá na minha casa. Depois desses 20 anos, eu tinha revisto ele. Tá. A senhora comentou no começo do seu depoimento que a senhora faz tratamento de saúde e que está com a cabeça boa. O que foi que aconteceu? Eu tenho problema de esquizofrenia, né? Eu trato de uma esquizofrenia e depressão. Já tem 8 anos, né? Ah, então a senhora tem o diagnóstico de esquizofrenia? Tenho. Tá. Tenho atestado e sou aposentada por esse problema, né? Tá bom. E aí, o João costumava beber muito? Às vezes, final de semana, mas ele trabalhava durante a semana, ele era um cara trabalhador. Quando ele estava lá esses 6 meses, ele era um cara trabalhador, mas aí quando ele bebia muito, né? E depois que ele contou essa história, quando ele bebia, a gente ficava com medo dele, né? Ele era trabalhador em quê? Ele trabalhava em quê tanto? Lá ele trabalhava com negócio de madeira, ele trabalhou numa granja, né? Trabalhou muito tempo lá na granja, acho que uns 2 ou 3 meses. Aí o dono da granja, o cara que trabalhava com ele na granja, levou ele para uma serraria. Aí ele trabalhou na serraria. Aí depois o homem, não sei o que houve lá, que desistiu lá do serviço lá, acabou com a casa empreita. Aí ele arrumou uma chácara e foi embora para uma chácara, né? Acho que foi onde ele foi com a mulher e onde ele foi preso foi nessa chácara aí. Eu já não tinha mais contato com ele, ficava sabendo pelos outros, né? Pelo vizinho, pelo meu filho que morava lá, né? Que eu procurava por ele. E eles me falavam, né? Mas aí eu já não tinha mais contato com ele, não ligava mais para ele, não tinha mais contato com ele. A senhora, quando ele contou para a senhora que teria matado o Ari, ele estava bebendo? Ele estava bêbado na hora? Estava bêbado, e eu achei que era mentira, eu falei que era mentira, né? Tanto que daí quando eu comentei com meu filho, eu falei pro Mike, o Mike falou assim, mentira, mãe, a senhora acredita no tio Giga? O tio Giga é muito mentiroso, o tio Giga é mentiroso, mãe. A senhora acredita no tio Giga? O tio Giga tá com, né? O tio Giga tá com a cara cheia de cachaça. A senhora fica acreditando no tio Giga, a senhora quer, o tio Giga é muito mentiroso, eu já peguei muitas mentiras do tio Giga. E aí eu não acreditei mais, né? Aí quando eu cheguei aqui em Cuiabá, que o pessoal me ligaram, e realmente eu fui cair a ficha, né? Que ele tinha matado esse cara, né? Tá, e aí falaram para mim que ele tinha matado o cunhado também, aí eu fiquei mais, né, acreditando, né? Que ele tinha feito isso mesmo. Quando a senhora foi ouvida na outra audiência, a senhora falou a seguinte frase: quando ele bebia, ele mentia muito. Acontecia isso mesmo? Isso, é isso aí. Quando ele bebia, ele mentia muito, ele contava muita mentira. E nesse dia que ele contou isso para a senhora lembra o que ele estava bebendo? Pinga, cerveja, cachaça, o que era? Velho Barreiro. Oi? Acho que era Velho Barreiro que bebia. Velho Barreiro. A bebida Velho Barreiro. Ah, Velho Barreiro. Isso, a bebida que ele bebia, que é lá em Vilhena, é a bebida que o pessoal mais bebe, é a bebida Velho Barreiro. Sem mais perguntas. Obrigada, dona Terezinha. Os jurados têm alguma pergunta? Não? Tá. Sem perguntas do juízo, então encerrado já o depoimento da senhora.